Oi, gente, bem-vindos ao Quero Jobs. No episódio de hoje, vamos conversar com Juliane Mello. Ela é biomédica e desde junho ela vem trabalhando de pertinho em sets de filmagem, de curtas, longa-metragem, publicidade. Então, ela está super por dentro dos protocolos de segurança relacionados à Covid e por isso que eu convidei ela para vir falar aqui com a gente, para a gente poder perguntar para ela e saber tudo sobre o que tem para saber sobre os protocolos. Ju, bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Tudo bem, Renata? Obrigada a você por ter me chamado. Tudo ótimo. A gente se conheceu num set de filmagem, né? A Juliane está trabalhando com a equipe do Curta Anóxia e eu estou atuando no filme, que é direção do Leonardo Greco, direção de fotografia do André Guerra, então uma equipe maravilhosa. Estou, enfim, muito feliz de fazer parte dessa equipe e tive o prazer de te conhecer e conhecer mais sobre esse lado de como se cuidar, né? Assim, a equipe desse curta está sendo incrivelmente profissional e rigorosa, tanto que chamaram a Juliane para estar no set e garantir que todo mundo segue os protocolos de segurança, todo o elenco e a equipe técnica foi testada. Então, vendo isso de perto, eu achei que podia ser interessante da gente trazer aqui para o Quero Jobs para conversar e, enfim, passar para todo mundo como que é isso no dia a dia, né? E então, Juliana, eu queria que você me contasse primeiro como que foi sair da biomedicina e parar em sets de filmagem. Como é que foi esse movimento? Então, Renata, eu comecei mês de junho, mais ou menos. Eu comecei totalmente por acaso. Eu tenho uma amiga que é produtora, enfim. E aí ela me ligou um dia falando: olha, eu vou colocar 8 pessoas dentro de um estúdio, é tudo remoto, mas eu preciso de 8 pessoas. E o que, que eu devo fazer? Ela falou: o que, que a gente faz? O que, que você aconselha? E aí eu falei para ela, eu falei, na verdade, assim, existe um protocolo, né? A gente vai falar um pouco sobre ele, mas assim, eu me baseei na minha experiência de já vindo, né, de pandemia. Eu eu sou professora numa universidade e também trabalho num laboratório, sou microbiologista. Então, para mim, era sempre assim tudo muito natural, né? Esse protocolo de hoje, esse novo normal, para mim é um normal que sempre existiu, dependendo da amostra que eu estou lidando, né? E aí eu dei as dicas para ela, mas foi uma coisa meio instintiva, né? Já tinha o protocolo, ele já estava sendo desenvolvido, foi uma coisa totalmente instintiva, mas rolou de. Aí ela virou para mim e falou: você não pode ir lá, tal, orientar o pessoal pode estar meio perdido, tal. E aí eu fui, né? E deu super certo, eles adoraram, eles acharam assim que eles ficaram super seguros. E aí ela falou: agora coloquei seu nome num grupo de produtor e acabou, né? Então só vai. E aí eu comecei a trabalhar com alguns produtores, né? Na verdade, hoje a gente já está numa equipe, porque eu tenho uma sócia, né, que é a Thaís, e aí a gente trabalha junto e tem uma equipe que trabalha com a gente e sempre dentro do set de filmagem, enfim. Na verdade, assim, esse protocolo, né, de audiovisual, que tem participação de várias associações, né, cada uma falou um pouco sobre a sua área, e aí eles juntaram e fizeram um grande protocolo, ele está até disponível, é do Sindicine. Eu acho que eu não sei como que a gente encontra isso no Google, mas se você jogar lá protocolo de segurança, Sindicine, ele já aparece, né? E aí ele veio desenvolvido e hoje eu estou lá no set de filmagem meio que tentando fazer cumprir esse protocolo, né, da maneira mais rigorosa possível dentro da área, né, do audiovisual, que a gente sabe que tem muita gente trabalhando, tem muita coisa envolvida, né? É diferente, por exemplo, de trabalhar num banco. No banco você vai, senta na sua mesa com a sua máscara, senta separado. É possível você separar as pessoas em outros locais de trabalho. No audiovisual já é um pouco mais complicado fazer isso, né?
Por isso a necessidade desse protocolo e desse monitoramento das filmagens, das pessoas que circulam, enfim, todo esse processo que você acompanhou, né, que você está acompanhando. Com certeza. E só para comentar, assim, o protocolo ele está no site do Sindicine, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e Audiovisual, então só acessar, ele consta lá já bem no começo, né? E Juliane, assim, com relação ao protocolo em si, quais são as medidas que têm que ser tomadas para estar em acordo com o protocolo? Então, eu acho que básico, né? Eu vou falar das coisas, que ele é muito extenso, né? Se eu não me engano, acho que, eu não sei, essa semana saiu uma nova versão dele, Tá. E ela está um pouco maior ainda, então não dá para a gente falar de tudo, mas eu acho que dá para eu falar pelo menos do básico, que pelo menos a gente aplica e que o protocolo recomenda. Exame, né, nas pessoas envolvidas, todos os profissionais devem ser testados durante o trabalho. O período de testes, né, enquanto tempo na publicidade, durante esse período, né, que você faz diárias curtas da publicidade, é muito mais fácil você manter um ambiente controlado, né? O difícil é você fazer isso durante um mês, né? A gente recentemente fez um trabalho de um mês, a gente já fez uma filmagem de um longa que precisava ser finalizado, a gente passou 14 dias com a equipe, então isso é mais complicado, né? Porque você precisa monitorar essas pessoas quanto a testes durante o período, e essas pessoas, elas têm uma tendência a ficar um pouco mais soltas, porque estão convivendo mais tempo, e é justamente o contrário, né? Quanto mais tempo você passa trabalhando com uma pessoa que vai e volta todo dia, e tem folga, e viaja, pega avião, enfim, mais cuidado você precisa ter, só que às vezes ocorre justamente o contrário, né? A pessoa tem aquela falsa sensação de segurança, então é um trabalho que ele é um pouco mais, a gente é um pouco mais rígido, né, ainda. Então acho que essa questão do teste é importante ser feito, né? Imprescindível, na minha opinião, pelo menos elenco precisa ser testado muitas vezes, assim, monitorado de perto. Tá. E equipe de maquiagem, pessoas que lidam, né, muito próximo desse elenco, figurinista, camareira. Então, são pessoas assim que elas estão naturalmente muito próximas. Não dá para você afastar essas pessoas. Eu não posso virar para um maquiador e falar, fica longe do ator. Não existe. Então, o que a gente pode fazer com essas pessoas? Protegê-las. O ator está sem máscara, né? Mas o maquiador, ele precisa estar, pelo menos com a máscara, obviamente, mas um protetor de olho é muito importante, né? Eu uso óculos. Ok, usa o seu óculos. Ou face shield, ou óculos de proteção. Alguma proteção no olho você precisa ter, porque se essa pessoa espirra, essa pessoa fala, essa pessoa tosse em você e ela estiver contaminada, há uma chance de contaminação no olho próxima desse jeito, existe. Então, a gente precisa sempre se precaver, né? Isso é importante. Então, eu acho que elenco testado, muito é importante isso. Eu acho que EPI, né, para os profissionais, máscara, existe uma questão, assim, lá no protocolo eles falam, máscara, eles não especificam nenhuma, mas dizem que você precisa respeitar as recomendações do fabricante quanto ao período de uso dessa máscara durante a diária. Tá. Né? E assim, eu tenho visto muita máscara sem especificação. Minha máscara é bactericida. Ok, mas quem falou que ela é bactericida? Às vezes a pessoa não sabe, né? Sei lá, comprou num site e veio sem especificação. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Né? A pessoa falou que o filtro dura, mas dura quanto tempo? 8 horas, 6 horas, 10 horas? Então, eu acho importante estar atento a isso. Não é errado usar, assim, a gente tem usado muito aquelas modelo PFF2, N95, que é uma máscara hospitalar padronizada, enfim, mais do que certa de que o uso dela é seguro, né? Usada por profissionais da saúde. Então, ela tem sido bastante usada, ela é uma máscara que aguenta essa diária de 12 horas, enfim. Mas ela não é a única que pode ser usada, tem outras, desde que você respeite o
Posso usar máscara de pano? Pode. Se você trocar a cada 2 horas, não tem problema nenhum, você pode usar. Né? Entendi. Porque mas a máscara de pano dura 4 horas. Dura 4 horas se você não está fazendo esforço, se você não está falando, se você. Depende do que você está fazendo. Né? Então a gente sabe, são locais aglomerados, são locais que as pessoas andam muito, falam muito, então a gente sempre recomenda 2 horas de uso dessas máscaras. Né? O uso de EPI é importante. Eles recomendam que tenha um profissional de saúde no set para fazer a triagem dessas pessoas. A triagem é uma triagem básica, que é a saturação de oxigênio e temperatura. Né? Então, quando a gente vai para o set, o biomédico faz isso, né? Essa lista de pessoas, faz essa triagem inicial na equipe. Parte de alimentação também é uma coisa que está sendo bastante observada de perto, tem bastante cuidado, então os kits estão vindo individuais, tudo higienizado, não está sendo servido buffet dentro do set, né? Alimentação é um problema, A hora da porque se a gente for alimentação. ver do ponto de vista a hora da alimentação, então assim, as produções optam, depende do espaço, mas ou por mesas individuais, né, com distância, ou com acrílicos, né, dividindo as pessoas na mesa, Uhum. divisória. O problema é que assim, é um momento de descontração. Todo mundo senta, relaxa, e é natural isso. Eu faço isso, você faz isso. Qualquer pessoa quer sentar com o colega de trabalho e quer conversar. Ou sobre trabalho, ou sobre a vida, mas quer. Né? Só que é um momento bastante perigoso, porque você tem várias pessoas sentadas, muito próximas, Sim. conversando, sem máscara. Né? Então, assim, eu sempre falo, gente, não é à toa que restaurante, bar fechou. Né? Não, não fechou de graça, fechou porque o risco de contaminação é enorme. E se um estabelecimento que abriu agora não seguir a risco um protocolo, ele vai ter um problema, porque as pessoas elas estão muito ali expostas, né? Então é um momento assim que é difícil, porque quando eu ou alguém da minha equipe a gente está no set, a gente pega no pé do pessoal, é uma coisa meio quartel de virar e falar, gente, tenta, tira a máscara, come, põe a máscara e sai. Né? E é muito chato você falar isso para as pessoas, mas é necessário, né? Porque uma pessoa contaminada no set pode contaminar um set inteiro. Com Né? Então isso é certeza. um problema. E aí, quando a gente fala de teste, a gente precisa lembrar que testes têm janelas. Né? Então, não dá para a gente garantir que nada é 100%. Quando a gente vai para um set, a gente minimiza, a gente olha os riscos e minimiza esses riscos. Tá. Agora, dizer que a gente fica no ambiente 100% seguro, não dá para falar isso, né? Aí é muita. Então, assim, são essas coisas mínimas que a gente tem que ter no set, né? O elenco, ele sempre que possível, sempre que ele não estiver atuando, tá de máscara ou de face shield, alguma coisa que proteja. Pessoas próximas do set ali, no set que estão perto do elenco, usar um protetor de olho também perto dessas pessoas. São coisas mínimas, né, que precisa ser mantida. A proteção do olho eu achei muito interessante, justamente pela proximidade, assim, né? Enfim, lá na experiência que a gente está tendo, é uma coisa bem, bem estrita, né? O teu trabalho, e eu acho muito bacana ter alguém, né? Assim, da tua parte você pode achar que é chato ficar falando isso, mas para a gente é muito importante, porque às vezes a gente está tão concentrado no trabalho e é fundamental ter alguém de fora, né? Olhando isso, assim, é muito válido. Eu acho que eu fui entender, porque assim, né, que você falou que sua primeira experiência no set, como é que foi e tal. Primeiro eu precisei entender o que era um set de filmagem, né? Primeira vez que eu fui, eu boiei, a segunda vez, né? Hoje eu já consigo ver as funções das pessoas, né? E o risco real que elas têm dentro daquela função. Uhum. Então, isso que você está falando, né? É o olho, né? Eu estou ali para isso. Eu entendo a correria, eu entendo que assim, a hora que fala gravando, gente, eu sempre brinco e falo, acabou a pandemia, né? Porque todo mundo esquece. É normal esse esquecimento. E eu estou lá para lembrar as pessoas do que elas precisam.
Esse negócio da proteção de olho é um problema, muitas vezes, para a câmera, Sim. fotógrafo, né? São pessoas que precisam do olho. Então, se ela tem alguma coisa, às vezes ele fala para mim, é um acrílico, ele fala para mim, eu não enxergo, eu não foco, eu não vejo, eu preciso tirar. E é complicado, né? Eu não obrigo ninguém a pôr, mas eu sempre recomendo. Agora, tem locais, o local que a gente filmou, né, aquele dia, era um local que, se a gente for ver, ele é insalubre. Era um lugar pequeno, né? Era um quarto, né? Para contextualizar aqui, era um quarto de um apartamento, Uhum. com o tamanho de um quarto de apartamento, com câmera, com equipe, o mínimo possível ficou lá dentro, mas ainda o mínimo possível ainda são algumas pessoas, e 2 atores sem máscara atuando. Então, assim, é um ambiente, a janela fechada, porque precisava daquele clima, né, do lugar, então era um local insalubre. Aí, o elenco, a gente não tem o que fazer, vai ter que ficar, né? Então, o que a gente faz? A equipe, alguém precisa estar mais protegido, a equipe, né? Agora, assim, eu já filmei em lugar ar livre, né, no meio do mato, que tem sei lá, a pessoa do elenco longe. Aí eu falo, gente, nem precisa aqui, tá todo mundo longe. Então, acho que é muito do local, do set, né? Eu falo que cada set é um set. Você tem que olhar, avaliar os riscos ali naquele momento. Não dá pra gente chegar e falar, todo set é igual, porque não é, né? Com certeza. Set é onde você está filmando, é dentro de um carro, é dentro do banheiro, é no, sei lá, na floresta inteira. Então tem essa variação de. E assim, não querendo vender o meu trabalho, né? Porque é, na verdade o meu trabalho a gente nunca nem vendeu, ele foi muito natural, assim, as pessoas começaram Ele a foi buscado chamar e por necessidade, ele é fundamental foi, agora. e foi assim, né? Não, vem. E eu falava, gente, mas eu vou como? Só vem. Ó, vem. E aí a gente, não, quando eu falo eu, não sou só eu, né? Eu não trabalho Sim. sozinha, tem um pessoal que trabalha comigo, mas quando a gente vai, acho que a nossa função, na verdade, é essa, é avaliar naquele momento o risco, né? Do que pode acontecer com o pessoal, enfim, né? E tem funcionado, E para mim foi muito marcante, né? Pegando o exemplo que você trouxe da cena que a gente gravou naquele quarto, o teu trabalho ali foi fundamental, porque de fato era um lugar potencialmente insalubre que tinha muito risco. Só que assim, todo mundo tava com a máscara azul, que é a mais forte, a com o face shield, N95, a 95, isso, não sei o nome ou dela. face shield, ou óculos. Com tudo, absolutamente tudo, todas as pessoas, acho que eram 4 pessoas ou 5 da parte técnica que estavam lá, e só, enfim, eu e o outro ator que estava Estavam sem trabalhando, máscara? mas assim, passou assim uma segurança pra gente ali, porque eu lembro muito de ouvir a tua voz, todo mundo que está aí dentro precisa estar aí dentro. Aí eu acho que eu lembro que uma pessoa saiu e falou: ah, não, fulano não precisa, tal. Então, assim, é um trabalho muito, é um olhar muito cuidadoso, né, que você tem, assim, é muito interessante saber que no meio disso tudo tem essa função que é tão importante de cuidado, justamente pela vulnerabilidade que o elenco tem por estar ali na frente, né? Uhum. Não, assim, esse cuidado, né, ele é verdadeiro, né? Sim. Porque eu sempre falo que eu venho da saúde, né? Eu sou biomédica, eu sou microbiologista, eu sempre trabalhei em laboratório de microbiologia. Então, assim, para mim, eu sempre falo, eu sempre tive isso na minha formação, e muitos profissionais da saúde, a gente vem com isso. Um exame, ele não é só um exame, ele é um exame de uma pessoa que precisa de um laudo, que precisa ser tratado e que vai para casa depois. Né? A gente sempre tem que ter isso. Então, eu acho que esse cuidado no set que a gente tem que ter, que eu acho importante, é porque eu acho que as pessoas têm o direito de sair para trabalhar e voltar para casa sem medo, né? Às vezes, assim, existem pessoas que têm resistência ao meu trabalho, óbvio que existe. É a minoria, graças a Deus, mas existe uma minoria que não entende muito bem o que a gente faz, né? Enfim.
Mas eu acho que até essas pessoas a gente precisa proteger, né? E é o que eu falo. Já ouvi de alguém, eu não ligo para isso. Eu falo, ok, você não liga, mas o outro liga. E isso não diz sobre você, diz sobre os outros. Uhum. Então, se você não liga, o outro ele tem o direito de ir sair para trabalhar e voltar para casa sem medo de estar levando nada para a mulher dele, para o filho dele, para a mãe dele, para o amigo dele, não importa para quem, né? Ou para ele mesmo, né? Então a gente tem esse direito de não querer se expor a nada grave, né? Aí, então, assim, esses argumentos, é, eu não ligo, ou outros argumentos do tipo, não vai dar nada, se eu pegar não vou ter nada. Então, são argumentos que eu nem aceito, né? Eu falo, tá bom, você não, mas o outro pode ser que para ele não seja tão bobo assim. Uhum. Então, vamos respeitar, porque você está trabalhando. E é um ambiente de trabalho, eu falo, existe um protocolo. E assim, né? Às vezes eu falo alguma coisa, alguém retruca, eu falo, põe a culpa no protocolo. Eu falo, olha, é o protocolo. Não vem falar para mim, vai reclamar no sindicato, né? Se você não está gostando. Mas assim, a grande maioria das pessoas é como você, ainda bem, que entende, né, o que a gente está fazendo. Eu acho que é importante assim falar que a nossa função também é minimizar o sofrimento das pessoas o máximo que der, né? Então, ajudar mesmo, né? Sei lá, a pessoa fala, olha, essa máscara não está funcionando para mim. Às vezes eu ensino a usar de outro jeito. Às vezes a gente dá outra máscara quando a pessoa não tem condições mesmo. Porque ninguém está ali para sofrer, né? A gente precisa trabalhar, todo mundo ali está para trabalhar. Mas eu acho que é uma coisa que tem funcionado, ainda bem. Nunca estive, eu já tive em muito set durante esse período, muito mesmo. A gente está filmando quase todo dia. Eu nunca tive um problema de contaminação em massa, né? Eu acho que casos eventuais vão aparecer, né? Normal isso, as Uhum. pessoas estão na rua. Mas o que não pode é ter um set inteiro contaminado, né? Isso não pode ter, de jeito nenhum. Eu falo não na minha mão. Só uma curiosidade que você estava falando dos diferentes tipos de máscara e do minimizar o sofrimento, é uma coisa que eu também achei muito interessante. Havia diferentes tipos de máscaras lá no set, né? E aí, para os atores, foi dado um pacotinho com máscaras individuais para troca, porque ela não marcava o rosto, né? Então, é Isso todo um nível é. de preocupação muito, muito incrível, assim, que coisa que, sei lá, a gente não. A gente, É, eu não penso nisso, né? Eu, sei lá, uso qualquer máscara, mas não. Tinha é. uma que é aquela hospitalar branquinha, que ela é mais levinha para não. Falei, olha, até isso, né? Para Isso aí garantir segurança. a gente foi percebendo, porque assim, né? Quando a gente começou a ir para o set, eu, a Thaís, no começo era só nós duas, e aí a gente foi observando, isso que eu te falei assim antes, né? A gente foi observando o set. Então, Uhum. como era cada set, como que funcionava cada a dinâmica, né? Tanto dos profissionais, tanto que assim é uma coisa que a gente sempre fez na triagem desde o começo. A gente é pesquisadora, né? E aí pesquisador sempre tem aquela outra maneira de ver as coisas. Sim. Mas era anotar o nome da pessoa e a função dela, porque a gente não conhecia funções. E aí a gente marcava a função para saber o que aquela pessoa fazia dentro do set. Né? Então, o fulano é o contra-regra. E eu falava, gente, o que faz o contra-regra? E aí eu comecei a ver que o contra-regra é uma pessoa super exposta. Porque ele está o tempo inteiro entrando, saindo do set, ali com o elenco. E eu sempre falo para contra-regra. Assim, quem já trabalhou comigo fala, Ju, eu sempre lembro de você. Porque eu falo, primeiro, você tem que se proteger da pessoa que está lá e proteger a pessoa que está lá. Então, quando a pessoa é muito. Isso é o tempo inteiro, é natural. A pessoa está sem máscara, ela coça o nariz, ela põe a mão no olho, ela passa a mão na boca, aí ela pega uma caneca. Aí o contra-regra vai lá, tira aquela caneca. Entendeu? Olha. Aí, depois ele precisa levar, ou o contrário, o contra-regra precisa levar a caneca para a pessoa. Né? Então eu sempre falo para ele, ó, você tá vendo? Fulano ali, ó, pôs o dedo no olho e na boca e coçou o nariz. E aí, às vezes, quando eu tenho, eu dou até borrifador para contra-regra de presente. E aí eles vão vendo, eles vão falando, puxa, é mesmo, né? Não tinha visto isso e tal.
Então, uma coisa que a gente fez foi isso, de ficar olhando, né, a função de cada pessoa e ver direitinho o que eles fazem. Esse negócio da máscara, a gente começou. A máscara azul ou a máscara branca, enfim, essa PFF, ela é um protetor semifacial, né, filtrante facial, porque ela vem aqui, né, até metade do rosto, e N95 é a trama que ela tem, que ela é bem, a malha dela é bem fechada. Tá. Ela filtra 95% das partículas, né? Hum. E ela marca, né? Ela é firme, ela é rígida no rosto, e ela marca. E aí a gente andou dando nos primeiros sets, assim, que tinha elenco, a gente fazia essa besteira de dar a máscara N95, e aí uma vez eu vi uma moça que eu morri de dó, que ela ia, e aí o maquiador fazendo todo um sacrifício para tirar, eu falei, gente, eu acho que a máscara marcou o rosto dela, acho que não pode ser essa não, tem que ser a cirúrgica, porque a cirúrgica é leve, né, ela fica solta no rosto. E acabou que virou meio que padrão, assim, né? Então, para elenco, você dá essa máscara branca, porque ela protege menos, é uma barreira, né? Mas é uma barreira, mas a gente vai trocar o tempo inteiro, né? A gente troca várias vezes e a pessoa tira e coloca, enfim. E aí, quando é necessário, coloca um face shield também, depende da situação. Naquela ocasião que vocês estavam, estava só vocês dois, Uhum. né? Então era mais controlado, né? O ambiente ali. Mas, de repente, eu já vi 7 com, sei lá, 18 pessoas no elenco. Então aí fica mais complicado ainda, né? Então, aí é aquele negócio de falar para o elenco, É. não fala. Quem é figurante não abre a boca. Tirou a máscara, não abre a boca. Tem meio que fazer esse controle, né, das pessoas. E, falando disso, eu tenho uma pergunta só, que lá um pouco mais atrás, no começo, você falou de uma sigla que, para quem não sabe, eu queria que você explicasse o que é EPI. Você falou que é fundamental ter, né? EPI são equipamentos de proteção individual, Tá. né? São equipamentos que você vai utilizar para você se proteger de alguma maneira. Então, um jaleco ele pode ser um EPI, uma máscara ela é um EPI, né? É um instrumento, é um equipamento que você vai utilizar para que você se proteja. Legal. Obrigada. O óculos é um EPI, né? Uhum. O termo, a gente fala assim tão natural, né? Acha que todo mundo sabe. Não, tudo bem, tá tudo certo. E aí, Ju, eu queria saber, assim, indo para os sets, né? Eu queria saber que se você vê alguma diferença, por exemplo, entre um set de filmagem de curta ou longa-metragem e de publicidade. Queria começar a entrar um pouco nesse assunto, assim, nessas diferenças. Então, pelas normas do protocolo, enfim, a publicidade voltou antes, Tá. né? Justamente por essa questão de ser uma coisa mais rápida, você controla mais fácil, né? É, eu tive a minha experiência com longa foram duas só, né? Eu faço muita publicidade, muita Uhum. mesmo, a gente faz praticamente todos os dias. Com longa, a gente fez um filme, né? Era um filme que foi paralisado lá em março e teve que voltar agora. Mas assim, foi uma coisa que quando a gente foi fazer, a gente começou a conversar em junho, a produtora executiva e eu, e a Thaís. Nós começamos em junho, as primeiras conversas, as primeiras. Eu achei aquilo uma loucura, falei, não vai rolar, né? Não cabia aquilo na minha cabeça naquele momento, mas a gente foi conversando e ele aconteceu em setembro. Você vê que o período foi longo de conversa, foi feito um cronograma de teste para essas pessoas, como que a gente ia testá-las, né? E aí não fui eu que fiz esse cronograma, foi a universidade que eu trabalho, que lá tem um laboratório e tem profissionais capacitados para isso. E aí agora a gente fez um programa de TV que ainda não foi para o ar, que ele vai para o ar só o ano que vem. A gente passou um mês nesse programa, né? Foi um estúdio fechado durante um mês. Eu acho que a diferença, né, do set, da publicidade para
esse conteúdo que eu vi ali, né? Eu acho que na verdade, eu não digo que a publicidade ela tem um cuidado gigantesco entre as pessoas, né? Todo mundo é testado, os EPIs, enfim, realmente eles têm um rigor bastante grande com a equipe, né? Que é necessário ter, mas eu acho que a equipe do longa, por eles justamente passarem muito tempo juntos durante esse período, eu achei que eles se disciplinaram mais durante o período. Entendi. Entendeu? Talvez na publicidade a gente não tenha esse tempo, são 2, 3 dias de trabalho. Mas são pessoas que normalmente eu trabalho com elas várias vezes, assim, né? Porque roda ali, são as equipes, e aí a gente, como está sempre trabalhando, então a gente já conhece bem as equipes. Quem trabalha, quem vê a gente num set já sabe o esquema, né? Mas, no geral, eles já estão adaptados. O pessoal de longa, de conteúdo, assim, eu achei que seria mais difícil trabalhar com eles, né? Por conta dessa questão deles terem que se manter mais distantes, tal, mas eles entendem bem, pelo menos as equipes que eu trabalhei, eles entenderam bem essa dinâmica. Tanto que agora, nesse último que eu fiz, né, do programa, nos últimos dias, nossa, a gente não tinha trabalho nenhum com a equipe, praticamente. O nosso trabalho mesmo era na dinâmica do set. Tinha apresentador, tinha convidado, tem uma plateia que não ficava lá, ficava na parte superior do estúdio com máscara, e eles interagiram só por som, que eu achei uma coisa bem legal. Então, o nosso trabalho acabou sendo esse, né, de lidar ali. A equipe mesmo, eles se adaptaram. Ali eles se acomodaram bem naquele cenário, viram, então é assim, já chegava, já fazia triagem. Na publicidade, como muda muito, né? Sei lá, você faz um job 2 dias, depois são mais 3 dias, depois são mais 4 dias. Em outras produções, então a gente tem esse trabalho de estar sempre meio que reorientando as pessoas o tempo inteiro, entendeu? O trabalho é um pouco mais de formiguinha ali. Sim. Né? E aí agora as pessoas estão voltando, né? O ano que vem algumas séries querem voltar e já estão conversando com a gente também, umas coisas mais longas para saber como é que vai fazer. Eu acho importante esse planejamento. Planejamento, né? Tem que ter o planejamento, porque não dá para hoje virar, vamos gravar. Né, esse curta que você está participando. Eu acho que uma coisa interessante que foi no momento que a gente se conheceu naquela reunião do Zoom, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que na publicidade não dá tempo de fazer essas reuniões, porque, né, o job aparece hoje, você vai trabalhar no dia seguinte, você testa e vai trabalhar. Mas quando são essas produções mais longas, rola uma reunião, uma orientação, né? Então a gente conversa com a parte técnica, depois a gente conversa com o elenco em separado. É importantíssimo que um elenco envolvido tenha essa consciência, né? Porque não adianta nada, você testa uma pessoa e essa pessoa vai se encontrar com as outras pessoas, vai levar uma vida normal, como se nada houvesse, né? Eu ia te perguntar quais são as orientações gerais para o elenco e para o pessoal técnico. Olha, as orientações são aquelas, gente, que não tem como a gente escapar. O distanciamento social ainda é uma realidade, né? Ainda não estamos no período de grandes eventos, grandes festas, né? Encontrar várias pessoas. A gente não está nesse momento, né? Essa fase verde aí que hoje tá, ela não é ela não dá assim esse passaporte para você tirar máscara, fazer festa, chamar um pessoal, juntar. Não estamos nisso. Então isso vale para todo mundo, né? É o que a gente tem vivido, é o que eu falo para as pessoas, né? Mas para um elenco eu gosto sempre de enfatizar mais, né, com o elenco, chamar a responsabilidade para esse elenco, porque esse elenco vai conviver sem máscara, né? Então você está expondo o outro ali. Eu falo a equipe, ela expõe em momentos específicos, ela expõe se ela vai comer num refeitório e
sei lá, todo mundo junto, ela vai expor um outro amigo se tirar a máscara e for fumar um cigarro do lado do cara e ficar conversando com o cara e eles estão contaminados. Isso vai acontecer é mais controlado. Agora, o elenco não é controlado. Não adianta a gente mentir aqui, falar que você. Não, você está exposto sim. Você abraça o ator, você deita do lado do ator, você beija o ator, né? Como é que eu vou falar para você que vocês não estão em risco? Muito, vocês não estão em pouco risco, não. Né? Então, eu sempre chamo essa responsabilidade para um ator, né, para uma pessoa de elenco, que ela realmente é uma pessoa que está bastante exposta e expondo os outros. É aquela reunião que eu fiz com vocês. Né? Então, todo cuidado para vocês é pouco, se preservem mesmo. É isso que eu falo. Assim, quando a gente foi fazer esse longa, eu tive uma reunião com os atores, né, antes da... A gente teve, na verdade, eles tiveram já em agosto esse cuidado de se cuidarem, porque eles sabiam que em setembro eles iam filmar, e aí antes das gravações a gente fez essa reunião com eles pelo Zoom, e foi isso que eu falei para eles. Eu falei, gente, vocês precisam se preservar o máximo que puder. Até um dos atores falou para mim, eu vou ter que pegar avião, o que eu faço? Eu falei, você vai entrar no avião de máscara, você vai não tirar a máscara. Ele falou, eu posso usar o face shield? Eu falei, pode. Ele falou, pô, eu me senti muito melhor com o face shield no avião. É para se proteger, né? Porta de entrada, boca, nariz e olho. Protege isso. E mão limpa, já é meio caminho andado. Qual é a outra parte? Não aglomerar com ninguém. Né? Não ter essa exposição de ir para o bar, beber com os amigos, enfim. Infelizmente, a gente não está nesse tempo ainda. Né? Eu fico Me triste, mas é chamou, verdade. e me chamou muito a atenção nessa reunião, quando você falou, né, que o teste negativo, ele não é um sinônimo de estar liberado, pelo contrário, né? Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais nisso, por favor. Então, hoje, né, isso eu falo não só para coronavírus, mas para qualquer doença, enfim, imunológica, que a gente precisa fazer uma pesquisa sorológica, tudo. Existe a janela diagnóstica e a janela imunológica. Tá. Né? A janela diagnóstica é aquela em que você não consegue diagnosticar a presença do vírus, né, ou do agente. Isso não é só para coronavírus, é para HIV, para outras dezenas de vírus. Né? Existe um período de detecção para isso. Para o coronavírus, né, falando dele especificamente, a gente tem aí uma janela, né, que ela pode chegar a 4, 5 dias, dependendo da carga viral que a pessoa tem. Tá. Né? Geralmente, via de regra, fazendo um PCR, que é um exame que a gente faz para a detecção do material genético do vírus, e aí a gente está procurando o vírus. Em 2 dias, normalmente, 2, 3 dias, você já detecta a presença do vírus. Né? Já detecta aquele material dele. Então, isso é uma janela diagnóstica que você tem, falando dele especificamente. Então, vamos analisar um cenário, né? Eu coletei o exame de você, eu coletei seu exame hoje para você trabalhar. Hoje é sexta-feira, então você vai trabalhar domingo. Eu consigo esse resultado para você no domingo. Né? Então, eu coletei hoje, sexta-feira, seu exame. Digamos que você tenha se contaminado quarta-feira. Tá? E aí o meu exame deu negativo, não por você não estar contaminada, mas porque a gente ainda está num período de janela. Você vai trabalhar domingo. Quando você vai trabalhar domingo, você já está contaminada desde quarta-feira. Entendi. Há 4 dias. Entendeu? Você já está uma pessoa contaminada, você tem uma carga viral, né, considerável, e você contamina as outras pessoas no domingo. Né? Então, isso é o período de janela. Quando a gente fala, um exame negativo, ele não diz nada, é isso. Né? E, então, a importância de se preservar. O que você fez na quarta? O que você fez na terça? O que você fez na segunda? Isso é se preservar. Né? Não é se preservar no dia do exame, é se preservar antes do exame. Né? Não fazer nada de muito... Tanto que, assim, a gente optou por fazer nessas equipes longas, né, no longa que a gente fez, o PCR ele foi feito
3 dias depois da volta das pessoas da folga. Olha. Porque o pessoal folgou, né? E aí, na folga, você não tem controle nenhum de ninguém, né? Então, foi lá. Depois de 3 dias, o laboratório foi no estúdio, coletou de todo mundo material para fazer, né? E não tivemos nenhum caso positivo. Maravilha. Porque estava todo mundo bem consciente ali. Uhum. Então é isso, assim, o que eu quero dizer é que eu não quero alardar ninguém, eu não quero ficar amedrontando ninguém, né, nem criando um pânico, não é isso. É justamente o contrário. Eu acho que é importante a gente conhecer o problema para tentar solucionar, Sim. né? O audiovisual é uma área que vocês são sim privilegiados, né? São pessoas que estão sendo testadas o tempo inteiro, né? Pelo menos as produções que eu tenho visto têm seguido os protocolos, eles estão muito preocupados com isso, né? Com esse cenário. Então são pessoas que estão sendo constantemente testadas, assim, mais do que profissional de saúde. Eu trabalhei com pessoas que foram testadas em, sei lá, em abril e agosto e nunca mais, entendeu? E tá ali o tempo inteiro. Então é uma área realmente preocupada com isso, né? Uhum. E pela própria condição de trabalho, né? É um Perfeito. trabalho que naturalmente aglomera, naturalmente tem alguém sem máscara, Uhum. naturalmente, né? É um trabalho bastante próximo, né? Então é isso que eu quis dizer quando a gente fala do exame, que ele não é uma garantia de 100%. Tem que continuar o cuidado antes e depois do exame, e ali é só uma segurança, né, para quem está trabalhando, mas não é uma garantia, como você falou, Eu, né? eu falo que o exame ele é mais uma barreira, Tá, legal. né? Ele é uma barreira, é, é, ele é só mais uma barreira, igual a máscara, igual o acrílico, igual tudo, assim, ele não pode ser usado sozinho, precisa ter um Legal. conjunto de coisas e o exame, na minha opinião, é só mais uma barreira que a gente coloca ali no meio. Bacana. É isso, assim, que é importante, Sim. eu acho super importante ter, né? Uhum. Mas não é a única, ela não pode ser usada sozinha nunca, Legal. nunca, nesse caso, precisa ter mais coisas junto. E Juliane, a pessoa tem uma companhia de teatro ou se ela tem uma produção de audiovisual que ela quer colocar em andamento, aonde ela pode encontrar profissionais de saúde como você e como é que ela pode realizar testes, aonde ela tem que entrar em contato, como é que ela faz para encontrar você ou profissionais como você? Então, Por onde ela não, começa também, enfim, o que precisa ser feito? é, é, é engraçado, assim, porque o que a gente faz não é regulamentado, nem pelo meu conselho, se a gente for ver, né? Tipo, Tá, eu tenho um conselho de biomedicina e lá não tem nenhuma habilitação que eu possa trabalhar num set de filmagem, né? Por exemplo, sim, assim, não é a minha especialidade. Mas eu falo assim, o que a gente faz é mais uma consultoria, né? A gente entra numa categoria de consultoria entendi. para set, assim. O biomédico, né, que hoje é um termo bastante utilizado dentro do set, né? O biomédico, a gente tem que ter um biomédico, né? Por acaso, eu e a Thaís somos biomédicas, né? E as pessoas que trabalham com a gente são biomédicos também. Mas eu acho que um profissional capacitado para fazer isso, ele é um profissional que entende de microbiologia e de transmissão, né? De vírus, enfim. Porque é uma triagem, é que a gente faz essa triagem, né? Que a gente está lá, a gente faz essa triagem com saturação, temperatura. Ah, um técnico de enfermagem pode fazer? Pode, né? Não tem problema ele fazer isso, né? Bombeiro pode fazer, enfim. Mas eu acho que o grande lance mesmo é essa questão da transmissão, é conhecer né, as, as possíveis, né, condições de transmissão e evitar isso, né? E isso eu falo assim para você que pode ser um profissional que saiba microbiologia. Então, um farmacêutico que estudou microbiologia, ele pode prestar esse serviço? Pode, né? Eu acho que qualquer um profissional de saúde que tenha essa
essa visão, né, de transmissão de micro-organismo de via respiratória, é esse caso, né, ele tem condições de fazer esse trabalho, né. Aí a gente coloca mais uma variante aí, que é conhecer set de filmagem, né, Sim, mas é aí que eu falo, ninguém nasceu aprendendo, né, ninguém nasceu sabendo, então eu aprendi, quem trabalha comigo eu falo, gente, vai lá, vamos aprender. Eu legal. explico algumas funções, falo, ó, fulano tem que ter isso, aquele faz aquilo, tal, mas é vivência, você vai ter que ficar indo lá e olhando e vendo, enfim. Então, aonde encontrar um profissional desse? Eu, sinceramente, eu não sei, Renata. Assim, hoje eu trabalho com indicação, né? Eu nunca liguei para ninguém, falando, olha, eu nunca ofereci o meu serviço. As pessoas começaram a me procurar, né, o serviço, assim. Eu acho que talvez fosse até legal. Eu sei que tem outras pessoas que estão trabalhando, fazendo o mesmo, mas eu nunca tive um contato direto com essas pessoas. E acho que seria até interessante a gente começar a ter essa troca Verdade. de informações e como é que você está fazendo, e vamos tentar fazer a mesma coisa, vamos tentar, porque eu acho que campo tem para Uhum. trabalhar, né? As pessoas, acho que todo mundo precisa trabalhar mesmo. Mas assim, eu não, é engraçado, porque assim, eu não encontro essas pessoas. Tem muitas pessoas trabalhando, mas muitas trabalham comigo. Então, mas eu sei que tem outras pessoas trabalhando, né? Eu sei que tem até equipes assim, que já montaram, enfim. E até se alguém quiser depois o meu contato para conversar e para, sei lá, e trocar essa ideia de falar, vamos, como é que você está fazendo, eu acho super importante a gente poder alinhar isso, né? Com Porque não certeza. é uma coisa informal, como você falou, apareceu pela necessidade da situação, né? Da gente ter que estar lá, e meio que salve-se quem puder, cada um começou a fazer, né, olhando o protocolo e entendendo o protocolo, né? Uhum. Mas era legal, assim, seria bastante interessante se as pessoas que fazem isso também, a gente pudesse ter essa troca, né? Sim, a gente vai deixar o Tem, teu arroba aqui na descrição do vídeo para quem quiser entrar em ah, contato poder, legal, poder é fazer isso. bom. É E- porque eu acho que a profissão todo mundo precisa, e acho que só né, só deixa a coisa mais certinha, mais alinhada, né? sim. E quem quer, enfim, orçar testes de Covid para um elenco, para uma equipe técnica, como é que faz? O que a pessoa tem que fazer? Então, eu trabalho, né, numa universidade. Existem vários laboratórios, assim, né? Sei lá, diversos. Então, você vai ligar num laboratório e vai marcar exame para sua equipe, né? Eu trabalho numa universidade que a gente tem feito muita coisa para a produtora, que é a Faculdade de Medicina do ABC, que é lá de Santo André. Eu dou aula lá. E a gente já meio que já pegou o jeito também, né? Assim como eu já peguei o jeito do set, eles lá já pegaram um jeito de criar a equipe. O que eu tenho visto é que assim, a grande maioria das equipes, eles estão fazendo os testes de PCR, enfim, agora hoje já tem um outro teste que o pessoal tem usado, ou o teste rápido de antígeno, tem alguns outros padronizados, o padrão ouro ainda é o cotonete, né, o famoso cotonete suave nasal, com a técnica de RT-PCR, que é a detecção do vírus, da presença genética dele ali na amostra. Mas é possível fazer uma sorologia também, né? Eu acho que a equipe hoje, né, a gente fala em reinfecção, mas ainda não é um assunto comprovado, né? Eu não sei ainda até que ponto essas reinfecções que as pessoas estão falando, elas realmente estão acontecendo, Tá. né? Mas o que se acredita é que se desenvolva uma memória imunológica, né? Quando você tem contato com esse antígeno. Haja visto as vacinas, né? Que estão aí,
sendo estudadas, é isso que a gente espera. A gente não sabe a qualidade dessa memória e nem a duração dela, mas é isso que a gente espera, que haja uma memória. Então, vai da produção, assim, se a produção optar por sempre testar as pessoas por PCR toda semana, ou faz uma sorologia em todo mundo, e quem já teve contato não é livre do distanciamento social, mas de repente não fazer mais esses PCRs, porque ninguém aguenta ficar fazendo isso toda semana. Então aí depende, né? Eu acho que cada produção precisa saber o seu orçamento, a quantidade de pessoas e a dinâmica que essas pessoas vão trabalhar, né? Que essas produções de teatro, que nem você falou, eu não trabalhei com nenhuma ainda, mas pensando num dinamismo, assim, né? Numa dinâmica. Saber a quantidade de pessoas no elenco e acho que essas pessoas precisam ser testadas no mínimo toda semana, né? Uma vez por semana, porque elas vão estar, de novo, sem máscara. E o restante da equipe que está ali, né, servindo, enfim, dentro do teatro, são pessoas que vão ter que estar com EPI. Né? Então, acho que essa dinâmica não vai mudar muito. Né? Se você tem um elenco que precisa ir para o palco, as pessoas ficarem distantes, né? Não precisar estar no palco junto, mas essas pessoas estão juntas no palco. Sim. Então, não vai, a gente não foge muito do que está sendo feito na publicidade, nos longas, enfim, vai ser mais ou menos isso mesmo. Né? E só acrescentando aqui uma informação que eu fui atrás, na Faculdade de Medicina do ABC, onde você dá aula, se entrar em contato com eles, eles podem, inclusive, fazer um plano, né? Falar, olha, eu estou precisando para, sei lá, é um longa que vai durar tanto tempo, ou uma publicidade, ou uma peça de teatro, tal, e eles podem orientar as pessoas que estão nessa função de produzir essas obras olha, por exemplo, tal parte do elenco, isso que você acabou de falar, né? Tal parte do elenco seria legal testar tantas vezes, tal, então, e eles fazem a coleta também, né? Então, Sim, isso eu achei muito interessante, pelo menos é um lugar para começar a ir atrás, assim, porque acho que agora, com a reabertura dos teatros também, isso gere uma nova demanda, um pessoal que está isolado vai querer voltar a se encontrar para ensaiar e falar, poxa, mas... E aí, então, ter essa possibilidade de teste é como é que a interessante. gente faz, né? E então, só para deixar a informação aqui para quem tá vendo a gente, né? Sim. A faculdade que eu trabalho também foi natural, né? Foi assim como eu comecei a fazer, eu naturalmente indiquei a faculdade por ser não só, não nem é porque eu trabalho lá, mas é uma instituição idônea, enfim, e super competente, e a gente tem atuado muito nesses exames de Covid, principalmente no ABC, depois a gente acabou expandindo para São Paulo, e assim, a gente sempre foi uma faculdade que ofereceu suporte para o SUS, só que a gente começou a fazer particular por conta da pandemia, da necessidade de ter, né, mais laboratórios fazendo exames. E lá eles realmente assim, eles estão bem alinhados com isso, assim, né? E a gente tem sempre a mesma. Bom, eu sou cria de lá, então, né, tem mais ou menos as coisas meio alinhadas. Mas é não enganar ninguém, né? Que eu acho que nesse momento de reaberturas, de tanta coisa acontecendo, eventos, e aí alguns shows já vão acontecer, né? E bares abertos. Eu acho que a gente precisa pensar numa coisa: não dá para a gente mentir. Né? Não dá para a gente viver no mundo de fantasia e achar que está tudo bem. Ah, mas então eu não posso ir no restaurante jantar? Pode, pode. Se você seguir tudo certinho, se o restaurante seguir tudo certinho, ter distanciamento, ter toda aquela história que eu não vou mais falar aqui, porque todo mundo já sabe, você pode, né, jantar de repente. Mas assim, com cuidado. Agora, se você virar para mim e falar, tem um samba lá na Lapa e, sei lá, tô com vontade de ir, eu vou virar para você e vou falar, eu não vou, eu não iria, né? Porque não é o momento disso. Então, acho que essas reaberturas, né, a volta das atividades,
elas vão acontecer, mas elas precisam acontecer com honestidade, com seriedade, para que a gente não tenha um problema igual está acontecendo na Europa hoje, né? Com certeza. Aquela famosa segunda onda, que aqui a gente nunca saiu nem da primeira, né? Mas é isso que a gente precisa ter em mente, né? Que dá para fazer, tudo dá para fazer, desde que tenha planejamento, protocolo e segurança. Perfeito. E você mencionou a vacina, essa questão da segunda onda, e eu queria saber se existe alguma previsão de até quando vão esses padrões de rigidez nos sets, e, enfim, como é que é a sua perspectiva para daqui para frente? Então, né? Não sabemos. Eu acho que a resposta mais honesta que a gente pode dar nesse momento é: não sabemos. Sim. Nada ainda. Porque, não querendo ser técnica, né? Assim, sendo. A gente ainda não conhece a memória imunológica dessa doença. Então, o que isso significa? Né? Falando o tal do IgG que todo mundo fala hoje, IgM, o que é IgG? Né? É um anticorpo que a gente desenvolve e ele vai vir no momento tardio da doença, né? Depois que você já teve a doença, depois de um período, e ele vai servir como uma memória que você tem daquele antígeno. Então, toda vez que você tiver contato com aquele antígeno, as suas células de memória vão secretar esse anticorpo e ele vai imobilizar aquele vírus e não vai deixar ele agir, né? Então a gente sempre fala lá nas aulas de imunologia que um anticorpo ele precisa ser, primeiro, específico para aquele antígeno e neutralizante. Tá. Né? Por que tem dengue, tem reinfecção de dengue? Porque o anticorpo que a gente desenvolve na primeira fase da dengue, ele não é neutralizante. Né? Ele, além de não ser neutralizante, ele ainda agrava a doença, mas aí é outra história. Nesse caso específico do Covid, a gente não sabe ainda o comportamento desse anticorpo. Essa é a grande verdade. Né? Então, de repente, é uma memória que dura 2 anos, 1 ano, é sazonal, é que nem H1N1, que você tem que tomar vacina todo ano. A gente não sabe nada disso ainda, nada. Eu acho que essas vacinas que estão vindo, elas vão dar esse norte para a gente. Eu acredito muito mais nelas do ponto de vista de estudo, para a gente realmente falar com propriedade sobre esses anticorpos, do que uma vacinação em massa e janeiro, vamos todo mundo, sabe, tá todo mundo certo, tá todo mundo vacinado, né? Então eu acho que esse é o primeiro ponto. A vacina, ela acredito que vai ser oferecida em algum momento. A gente vai conhecer essa memória ainda, essa eficácia, né, desses anticorpos, que é isso que é a eficácia da vacina, é saber a eficácia do anticorpo. E temos a outra questão, ainda que essas vacinas sejam maravilhosas, que a gente tenha esses anticorpos com todas essas características que eu falei, vamos falar de vacinação, distribuição, dinheiro, né? Então a gente vive num mundo de bilhões de pessoas, né? E a gente vai ter milhões de doses. A conta não fecha. E não vai fechar. Ninguém vai fabricar 8 bilhões de doses de vacina. Então a gente vai ter lá, eu sempre brinco, às vezes eu brinco com o aluno e falo, olha, a vacina não vai ser Nova York, Paris e Santo André, tá? Vai ser. A gente sabe, existe uma política, existem países ricos que vão ter dinheiro para comprar, e aí dentro dessa população você vai ter grupos de risco que vai ser eleito para tomar aquela vacina. Você não vai tomar essa vacina. Então, aí eu falo para você, Renata, não vai tomar essa vacina agora em dezembro ou janeiro, entendeu? Assim, então a gente precisa também ter essa consciência de que a vacina não é, eu sempre brinco, falo, vacina não é pastel. Você não vai lá na feira, me dá uma vacina, eles fritam 3 minutos atrás. Não é. Né? Tem toda a questão da vacina em si e da distribuição dessa vacina, como que ela vai ser distribuída. Então, essas milhões de doses que as pessoas falam, amém, que ela venha, milhões de doses, né? Mas quem vai tomar essas milhões de doses? Então, essa é uma questão. Aí, respondendo a sua pergunta,
quanto tempo a gente acha que essa situação fica? E aí, quando eu digo para você, eu não sei, é porque a gente tem essas variações, né? Eu gostaria muito hoje que a gente tivesse um antiviral eficiente para esse vírus. Como a gente tem um coquetel para o HIV, como a gente tem o Tamiflu para o H1N1, enfim, quando a gente tem um remédio que Tá. funcione no ciclo de reprodução desse vírus. Legal. Se a gente tiver isso hoje, um tratamento, que isso assim seria um tratamento para ele, aí eu ia falar para você, nossa, acho que o cenário pode começar a mudar, vai melhorar, tal. Mas eu acho que, assim, sendo, né, meio chutando um pouco, eu acho que até pelo menos no meio do ano que vem a gente vai estar ainda numa situação de muito cuidado. Eu não sei se nesse cuidado todo, ou talvez até mais rígido, a gente não sabe, mas eu acho que cuidados a gente até o meio do ano que vem vai ter que ter, né? No audiovisual, talvez dure um pouco mais, porque é um meio que está muito preocupado com isso, está cuidando muito, e talvez eles queiram estender esse cuidado para mais tempo, né? Tenho ouvido muitos falando para mim, acho que vocês ficam aí mais um ano com a gente, né? Até o final do ano que vem. Então, eu não sei te dizer, né? Entendi. Mas, do jeito que as coisas estão, eu acho que até o meio do ano, pelo menos, as coisas vão. Porque é melhor garantir e manter o funcionamento do que relaxar e ter que parar de novo, né? Relaxar, exatamente, até eu acho que é isso, se você fizer direito e com cuidado, as pessoas vão voltar sim, né? Uhum. Vão voltar a fazer as coisas com cuidado. Não, super E, legal. gente, vacina não é pastel. Não dá para a gente achar que vacina vai chegar e não vai, gente. Não é assim que funciona a vacina, né? Não é assim que funciona imunidade de rebanho, né? Que as pessoas falam, tem que todo mundo pegar. Não é assim, gente, que funciona, né? A coisa é muito mais complexa do que só isso. Perfeito. Realmente, né? É um cuidado muito maior. E, Juliane, encaminhando aqui para o encerramento, assim, já infelizmente, porque eu adoro esse papo com você, porque é uma coisa que esclarece muito. Assim, a gente ouve tanta coisa picada e dissociada, assim, que é muito bom poder falar com alguém que sabe do que está falando, tem propriedade para dar informação para a gente. Eu tenho muita curiosidade de Que bom. saber, sim, de saber dos sets que você trabalhou até hoje, que você falou que são muitos, né? Qual foi, não precisa dizer, né, o nome, assim, mas assim, a situação mais complicada, por quê e o que foi feito para corrigir, sabe? Eu tenho curiosidade nisso, assim, da gente falar em termos mais práticos, assim, do que está acontecendo hoje. Tá, eu já tive de tudo. Eu já tive um set que eu não vou dizer assim que ele tem muito set difícil, né? Eu tive um set, eu achei que longa foi difícil, foi set bem difícil porque são vários atores, é meio que imitando a vida real, né? De novo, a diferença, né? Que você fala, a diferença, tem uma diferença aí que eu acabei de perceber. A publicidade, o set é mais controlado, é mais contido, na Entendi. verdade. Né? Você está fazendo aquele comercial da margarina, com a família sentada na mesa, e né, aquela coisa mais certa. Eu percebi assim que o longa é uma coisa mais vida real. Né? Então é o cara atravessando a rua com o outro vindo do outro lado, e aí eles se cumprimentam. Então, isso é um set. Né? E aí eu achei que ele é muito maior de lidar e com muitas pessoas, né? E acaba que então aquele ambiente mais controlado da publicidade, que eu sei que tem 3, 4 pessoas ali sentadas perto das pessoas sem máscara, de repente naquele cenário grande com vida real, né? Fazendo uma vida real, mais pessoas estão, porque aí o ator ele sai do meio de todo mundo. Né? Então eu vi isso assim, tipo, mas ele tem que vir sem máscara, não é que nem na publicidade que o cara senta, eu tiro a máscara dele e ele come e aí ele bota a máscara de novo. Não, ele tem que andar sem máscara, porque ele vem dali
sei lá, dali de longe ele tem que entrar, porque é plano, enfim, toda aquela coisa da filmagem. Então foi bem difícil para mim, porque aí eu tive que. Aí, dentro de um estúdio, com, sei lá, 50 profissionais e 18 pessoas de elenco, fazendo uma floresta, que tinha uma floresta, e eles estavam nessa floresta, e tinha cavalo, e um dos atores estava em cima do cavalo. Era uma coisa assim, surreal. E aí, a minha solução foi, primeiro, antes de começar a filmagem, o diretor falou, assim, é imprescindível, falando, né, não me estendendo muito, mas a contribuição da equipe, né, a produção, diretor, assistente de direção, quando essas pessoas entendem e colaboram, a coisa é maravilhosa. Né? Então, o diretor parou, ele falou, olha, a Juliane, biomédica, ela quer dar um recado, tá? Meu recado foi, gente, vamos ter 18 pessoas aqui, todas elas sem máscara, circulando entre a gente, vai ter cavalo, vai ter... eu não vou pôr máscara nessas pessoas, eu não posso. Então, vamos proteger todo mundo. Todo mundo que está aqui dentro vai colocar óculos. Ou face shield, ou óculos de grau, o que você quiser. Ninguém vai tirar. É isso. Essa foi a solução que eu encontrei. Legal. Porque eu não podia, né? Já tive set que as pessoas tinham que comer o tempo inteiro, e aí a equipe de arte entrava porque tinha que trocar garfo, trocar o prato, trocar não sei o quê. Aí eu e mais o contra-regra e mais a produtora que acabou indo ajudar, toda hora a gente entrava para limpar. Então, assim, eles saíam, a gente ia lá e limpava tudo e dava para o pessoal comer. E aí foi, assim, praticamente 3 dias de filmagem, sabe? Então, é isso. Eu já tive com criança, em set, né? E aí a gente joga muito no psicológico das pessoas, falando, gente, tem criança aqui. Idoso. Nossa, Né? idoso. Idoso, já teve idoso, e aí quando tem o idoso, a gente também, né, tem aquele. Não que todos não mereçam, mas o cuidado fica um pouco mais ostensivo. Claro. Então foi isso, mas eu acho que o mais difícil para mim foi esses de longa, que eu achei que é mais vida real mesmo, você perde mais fácil o controle, né, Legal. das pessoas. São curiosidades que trazem, assim, às vezes uma solução, né? Igual essas que você Sim. apontou agora, assim, para ajudar quem está com isso. Eu queria, sei lá, talvez tentar resumir um pouco do que está no protocolo e contar com a tua ajuda para isso, assim, né? Que são os testes, as pessoas usarem o EPI, que Uso é de equipamento EPI, de proteção individual, é isso? Aprendi? o EPI, isso. E Uso de EPI, manter as distância, né? áreas, Quando possível. manter distanciamento, ter assim as produtoras disponibilizarem pia, disponibilizar totem de álcool, toda aquela, né, aquela estrutura, profissionais higienizando banheiros, enfim, profissionais responsáveis pela alimentação, então assim, uma pessoa para servir o café, servir a comida, para não ficar todo mundo pondo a mão na garrafa, então essas coisas, né, a parte de higienização, eles recomendam que se use os kits de alimentação, eles determinam áreas, área A, B e C. Então, a área A, a área de convívio, é uma área de menos risco. A área C, que é a área do set de filmagem, é a área de risco iminente. E aí eles colocam o uso. Então, na área C, as pessoas que estão lá devem usar um protetor de ocular e a máscara. E na área A, só a máscara. Né? Tem a área B. Então, eles determinam as áreas, né, que é uma coisa bastante interessante também. Algumas produções que eu vou, eles colocam isso na produção, lá na. Então, aqui é a área A, aqui é a área B, aqui é a área Ah, C. demarca no set, entendi. Isso, demarca no set. E aí eles vão muito assim. Então, acho que no geral seria mais ou menos isso, né? O geralzão. Aí vai para cada setor. Então, como que os maquiadores, como que deve estar o camarim, como que os maquiadores e os figurinistas devem estar trabalhando, então diminuir a quantidade de pessoas, quando tiver pessoa maquiando, não tá as outras, tentar fazer esse... Aí eles dão, assim, eles especificam os tipos de sanitizante que podem ser usados no set, né? Que isso é um assunto bastante interessante, Renata, Super. porque, assim, sanitização é uma coisa que eu, por exemplo, não me meto, porque eu falo, precisa ser um especialista. Né? Tá. Eu sei um pouco de sanitização,
mas eu não sou uma engenheira química, e eu não sou química, e eu não sou especialista nisso. E para você sanitizar uma área, depende de superfície, depende de tempo, depende de carga, depende de uma Sim. série de fatores. Uhum. Né? Eu não vou sanitizar da mesma maneira de um alumínio que é um tecido. Não é igual, não é a mesma maneira do que o ar. Né? Então, uma pessoa especializada, ela sabe. Eles falam um pouco sobre esses sanitizantes e depois eles vão para cada área específica. Né? Como deve agir, como deve se comportar, que é uma coisa bem bacana. Assim. A quantidade de horas, né, que tem que respeitar também. 12 horas, bem lembrado. 12 horas, né, que hoje deve ser cumprida, deve ser respeitada essas 12 horas de filmagem, e eu acho assim que não dá para trabalhar mais que isso nesse ambiente, que as pessoas estão com máscara, as pessoas cansam mais, as pessoas se irritam mais, né? Você não tem uma coisa bastante importante frisar, dentro do set não pode ter alimento, né? Então você não tem café, você não tem comida, você não tem. Eu tenho dó, porque às vezes nem água tem. E aí eu tento sempre, né? Entra naquela questão de minimizar o sofrimento, deixar a água o mais perto possível. Eu só estou num estúdio enorme e o set é num cantinho, não tem problema deixar a água lá no fundo, entendeu? Só que tem funções que não conseguem sair do set para tomar uma água. Então, isso é um grande problema. O cara às vezes passa 3 horas lá sem tomar uma água, né? Só sentado. Porque ele não pode entrar com a água e ele não pode sair para tomar água. Isso tem sido um problema. Mas o fato é, a gente não pode ter essas coisas dentro do set, as pessoas não podem ficar sem máscara. E então 12 horas é um período crucial, assim, né? Passar disso é pôr a equipe em risco. Uhum. Fantástico, Juliana. Eu queria te agradecer imensamente por tudo que você trouxe para cá. Queria abrir o espaço caso tenha algo que você queira acrescentar ou que você queira aprofundar. Fica à vontade. Eu te agradeço pelo convite, né? A gente se conheceu no Curta, né? Aí eu pensei, o que eu vou falar? Mas muito obrigada pelo convite, né? Por me ouvir. E eu acho que eu não tenho muito que acrescentar, não. Só que eu acho que dá para fazer, né? Dá para voltar. E é isso. E sempre procurar pessoas honestas, né? Que te duvide de quem promete muita facilidade, porque fácil não é. Tá. Né? Não tá fácil mesmo voltar a trabalhar para vocês ainda, esse meio artístico, que eu ainda sempre falo isso, assim, é um meio que é arte, lida com criatividade, com alegria, com leveza, enfim. Então, e aí você militariza um ambiente desse, você dificulta o trabalho das pessoas. Tudo isso eu entendo, né? Então, mas não tem como. A gente precisa entrar num acordo para que nem vocês sofram demais, mas que também ninguém fique exposto demais. Né? Então, procurar ajuda de pessoas que possam esclarecer, né? E que dá. Meu recado é esse, assim, dá para fazer com cautela, com cuidado, dá para fazer assim. Ai, que bom, é muito bom ouvir isso. Conversar com você que tem esse olhar tão cuidadoso e sensível, né, para essa interseção aí entre a biomedicina e o ramo artístico, e foi um prazer enorme te conhecer e poder trocar aqui essas informações com você, ou melhor, que você passe para a gente essas informações, porque elas são cruciais agora, né, nesse momento, e só posso te agradecer muito mesmo. Obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente e ter disponibilizado o teu tempo. Muito obrigada, Juliane. Obrigada a você, Renata. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Um beijo enorme. Prazer, beijo. Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana tem entrevista inédita aqui e nas plataformas digitais. É só procurar @programa Quero Jobs, tudo junto. Até a próxima semana!